um alerta para nós cristãos. Nosso testemunho é importantíssimo na igreja, mas muito mais fora dela. As pessoas lá de fora estão nos observando. Estão nos observando como somos como mulher, como somos como pessoa, no nosso serviço, no dia a dia. As pessoas estão olhando para nós. A minha mãe falou assim, os filhos dele respeitam ele. O meu filho já era agressivo. Meu filho de 6 anos. Acho que minha mãe estava dizendo, socorro, a Sandra vai passar por tudo que eu passei. Mas ela já estava sendo quebrantada também. Pela doença. Sim. Pela doença dela. A fragilidade dela física começou a fazer com que ela enxergasse essas qualidades no outro também, que muitas vezes estava passando despercebido. Ela nunca tinha visto. Né? E ela falou, por que você não pega? Nós éramos pobres. Não que eu seja rica, mas nós éramos pobre do pobre do pobre. Ela falou, por que você não pega essa cesta e não dá pro pastor? Eu falei, mãe, tá como quem diz, né? Aqui em casa não tem, né? Ela falou, filha, dá pro pastor. Eu falei, tá bom. Só que eu tinha muito medo de ir na igreja. Eu falei, então eu tenho que ir agora de dia, pra não acontecer nada comigo, né? Então eu tô lá bêbada com a cesta. Cheguei com a cesta, falei, pastor, minha mãe mandou entregar a cesta pro senhor. O pastor morava no fundo da igreja. Chamo, lógico que ele vem até a porta, até o corredor, assim. Aí ele deu um sorriso, o pastor Elisa Leone deu um sorriso e falou pra mim assim, entra. Deus já tinha dito que você viria. Eu tô com shorts desse tamanho, uma blusa amarrada aqui. Eu entrei, ele chamou a esposa, os filhos, e ele falou, nós podemos orar por você? Eu falei, pode, eu dobrei meus joelhos. Quando eu dobro meus joelhos, eu lembro disso. Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro, pedindo a cura da sua mãe. Eu não lembro de mais nada. Se você falar, você caiu endemoniada, você não sei o que, não lembro mais nada. Mas eu sei que eu levantei, batizada com o Espírito Santo. Amém. Eu sei que eu levantei falando em línguas. Talvez alguém pode falar, não, é o demônio. Não, eu levantei falando em línguas. Levantei já chorando, saí. Não, você olhava pra mim, você não sentia cheiro de pinga, você não sentia cheiro de cigarro, você não sentia cheiro de nada. Eu saí batizado com o Espírito Santo, falando em línguas à noite que estava no culto, assistindo o culto. Liberta. Que lindo. Liberta. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei, falei, mãe, eu tive um encontro com Deus. E minha mãe foi me repreender. Eu falava em línguas, eu não conseguia falar. E eu não sabia o que. Minha mãe falava, fala direito, menina. E eu não conseguia. E eu ia falar, eu fiquei uns 3, 4 dias sem falava natural, mas quando queria acontecer alguma coisa comigo, eu era tomada pelo Espírito, Ali nesses 4 dias eu não bebi, não fumei, usava as mesmas roupas, usava porque é o que eu tinha. Eu não tinha outras roupas. A igreja foi muito, muito boa comigo, as irmãs do ciclo de oração, porque a igreja prezava. Não estou falando certo, estou falando da minha época, não estou falando do certo ou do errado. A igreja prezava os usos e costumes. Então eu chegava lá, shortinho, pirigóspel, eu brinco. Chegava lá, pirigóspel, as irmãs colocavam no meio delas ali. Só que, coitadas, às vezes elas colocavam a sainha delas meio cobrindo minha perna, alguma coisa. De repente Deus me tomava, eu já ficava de pé, e já falava em línguas, e aquele fogo descendo. Aí elas foram me conquistando. Você sabia que era o Espírito Santo? Você sentia algo diferente? Eu sentia algo, sentia uma alegria, uma chama acesa, minha mão suava, algo extraordinário, né? E eu lembro que num dia, hoje, uma irmã, uma menina, eu tinha muita vontade de fumar, mas eu não fumava. E essa menina, todas as vezes que eu ia colocar o cigarro na boca, Ledislene, eu comprei um cigarro, eu ia colocar Ledislene e chegava em casa. Eu ia colocar Ledislene e chegava em casa. Eu falava, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer com essa menina? Que é muito perto da igreja. E aí, eu creio que a Ledislene foi vendo a pobreza da minha casa, foi vendo as necessidades, as irmãs foram pegando amizade. E elas começaram a me vestir. Então, a primeira roupa que eu tive, evangélica, linda, maravilhosa, cetim marrom brilhoso. Linda!
um marrom total. Só tava eu. Foi a primeira, vim num congresso das irmãs, eu fui de cetim, vestido saia prissada, né? Toda linda de marrom, achei que tava maravilhosa. E aí o pastor Elias, um pastor muito instrutor, porque ele dizia, você tem uma chamada. E qual é a chamada que eu queria? Missões. E eu chegava na igreja, eu falava assim, eu vou para missões, eu vou para África, eu vou ganhar muita gente para Jesus. E a minha mãe estava na bebida. Minha mãe estava com câncer em casa. Você contava para ela tudo que você estava vivendo ou não tinha muita essa intimidade? Deus não deu tempo. Porque foram 45 dias. Olha, em 45 dias. Deus falou para mim assim, com 20 dias, meu pastor falou para mim assim, você vai pregar na praça. Quem era 20 dias? 20 dias era Sandrão, que não conhecia nada. Eu falei, pastor, mas eu vou falar o quê? Você vai falar o seu testemunho. Eu falei, mas o quê? Ele falou, fala de onde você veio, quem você era, o que Deus está fazendo na sua vida. Conta isso. E aí eu fui para a praça. A primeira pregação foi, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o fardo do diabo é pesado. Só o de Deus é leve. Isso é fato. Preguei sobre isso. Amigos meus passavam, zombavam, diziam, Sandrão, imagine, essa não vai ficar nunca. Ela não vai aguentar. Sandrão. 18 pessoas aceitaram Jesus. Uau. Nesse dia. Hoje, 5 são pastores. Estão firmes na presença de Deus. O primeiro testemunho na rodoviária, uma caixinha de som e 10 crentes ali. E o pastor ficou me observando, a minha mãe bêbada, ela ia na porta da igreja com a garrafa de pinga. E quando a regente fazia assim, minha mãe esperava a regente das irmãs fazer assim. Podia ser, não tinha dó, não tinha ré, não tinha sol. Quando a irmã fazia assim, a mãe falava assim, canta querido, segura na mão de Deus. E eu chorava. Só que eu chorava, mas eu não contava pra ninguém, mas eu chorava de alegria de saber que ela estava na porta da igreja. Porque quando ela não estava na porta da igreja, ela estava na praça bêbada. Homens fazendo relações sexuais com ela na rua. Cachorro lambia a boca da minha mãe. Então eu falava, ainda bem que ela tá aqui. Porque o dia que ela não estava, eu estava no culto falando, onde é que tá minha mãe?